Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula da Pedroso Informática. Meu nome é Júlio César Pedroso, sou analista desenvolvedor Windev e nesta videoaula vou apresentar para vocês o Report Manager, uma ferramenta gratuita para a geração de relatórios que pode ser incorporada às aplicações Windev. Vamos ver de onde baixar e como instalar no seu ambiente de desenvolvimento. O Report Manager é um gerador de relatórios free que possui um conjunto de livrarias e utilitários para visualizar, exportar ou imprimir relatórios. Ele pode ser usado como um componente .NET, como uma DLL ou como um ActiveX. O engine de relatórios inclui um servidor de relatórios baseado em TCP, pelo qual as aplicações clientes podem ter acesso a relatórios processados num servidor. Possui ainda uma ferramenta chamada Web Reporter Server Application, que permite gerar relatórios em PDF em tempo de execução. Possui um plugin ActiveX que permite visualizar e imprimir relatórios no Internet Explorer. Ele funciona tanto em Windows como em Linux. Aí vem a pergunta: onde posso baixar? Nesta URL, você pode baixar o Report Manager para o seu ambiente de desenvolvimento. Aqui você encontra todas as informações técnicas e a documentação para o uso do Report Manager em inglês ou em espanhol. Isso porque o Report Manager foi desenvolvido por um programador espanhol. A documentação é em inglês, mas é bastante explicativa, permite em pouco tempo aprender a usar a aplicação e possui recursos que permitem trabalhar com várias linguagens usando o mesmo relatório. Todos os relatórios gerados pela ferramenta têm a extensão .rpt e podem ser usados em qualquer linguagem de programação que aceite componentes .NET, controles ActiveX ou ainda DLLs dinâmicas. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente na documentação. Então, tem as principais informações e vamos mostrar então algumas características desta interessante ferramenta. Nesta tela nós temos uma breve introdução sobre como funciona o gerador de relatórios. Ele é baseado em datasets. Você carrega um conjunto de dados para que sejam processados. Você pode estabelecer relações entre essas entidades de dados. Ele recebe parâmetros, permite o uso de subreportes, seções dentro do subreporte, ou seja, bandas de processamento de dados, tipo detalhe, cabeçalho, rodapés e grupos. E além de componentes que podem ser impressos, tais como etiquetas, expressões, campos de arquivos de dados, imagens, desenhos. O gerador processa os subreportes usando os conjuntos de dados e imprimindo por seção. Então aqui a gente tem algumas telas onde você define um relatório, passa o nome do relatório, pode escolher as tabelas disponíveis e usa uma sentença SQL para criar o dataset. Depois aqui você tem a maneira como se montam as seções do relatório
e finalmente o Print Preview. É bastante fácil o seu uso. Às vezes você pode dizer, pô, mas o WinDev já tem um gerador de relatórios que é o Report Enquiries. A única diferença é que os relatórios gerados pelo Report Manager podem ser usados fora do WinDev. Uma outra razão para o uso do Report Manager é que a sua interface pode ser personalizada de acordo com o idioma do seu país ou do país do seu cliente. No caso aqui, a interface do gerador de relatórios está toda em português, o que facilita bastante para o usuário final que vai gerar relatórios a partir da sua aplicação com o Report Manager. Ainda deixando bem claro que no WinDev nós temos o Report Enquiries, que pode ser traduzido sim, mas para isso você precisa de uma ferramenta adicional que custa em torno de 600 euros. Para ser mais preciso, o WDMSG, que é a ferramenta de tradução da PCsoft, custa 609 euros. A grande vantagem desse utilitário é que ele permite extrair todas as mensagens de uma aplicação gerada em WinDev, inclusive do Report Enquiries, do programa de setup do WinDev, e traduzir para a linguagem que você desejar. Só que o preço gira em torno de 609 euros. Vamos fazer o download do Report Manager. Aqui na área da página, ele direciona para o SearchForge Project. Então aqui nós temos o Report Manager e vamos fazer o download do mesmo. Nessa área temos o breve descritivo do relatório. E na aba Files, nós podemos fazer o download. Então vamos clicar aqui em Files e vamos baixar o Report Manager Designer, que é um dos componentes. Tem as diversas versões aqui. Eu vou baixar a última versão, que é de 15 de fevereiro de 2016. Tem as versões para 32 bits e 64 bits. Eu vou baixar aqui a de 32 bits. Vou salvar. Agora, quando eu abrir a pasta de downloads aqui, já está o Report Manager Designer 3.1. Vou voltar lá na página que eu quero fazer o download das demais ferramentas. Vou baixar o Report Manager Server para a web. Vou salvar. Agora eu vou entrar novamente em Files. Vou baixar o componente ActiveX. Na versão 3.1. Para 64 bits e 32 bits. Eu vou baixar os dois aqui, porque eu tenho os dois sistemas aqui.
E agora vou baixar a versão para 32 bits. Concluída a baixa dos relatórios, eu vou fazer a instalação dos componentes na minha máquina. Inicialmente vou instalar o Designer, que é onde eu vou fazer a geração dos meus relatórios. Então, ele vai ser instalado nessa pasta com o nome de Report Manager. Agora o Report Manager foi instalado. Como eu escolhi a versão em português, ele já veio tudo traduzido para o português, já com um relatório de exemplo apresentado na abertura do relatório. Aproveitando que na abertura do relatório ele já trouxe um relatório, então você tem aqui os subrelatórios, tá? Cabeçalho de página, como que você configura as seções, cabeçalho, detalhes, rodapé, sumário do rodapé, tudo você configura aqui, você configura os elementos também, tá? E aqui tem as estruturas e aqui tem os dados, você informa os dados. Entre as opções você pode adicionar um cabeçalho de página, um rodapé de página, os elementos do relatório. Configuração do acesso aos dados, então você vai informar de onde que vão vir os dados. A gente estará mostrando isso com mais detalhes na próxima videoaula. Definição de parâmetros, então você faz a entrada dos diversos parâmetros, valores de parâmetros, excluir seção ou subrelatório, como editar, selecionar, mover. Aqui como mostrar uma grade, preferências, né? Qual é a medida que você vai usar, se é centímetros ou polegadas, qual o mecanismo de impressão, entre outras coisas. Vamos mostrar rapidamente como que funciona então o Report Manager. Aqui eu tenho as estruturas, aqui eu tenho os dados, um arquivo feixe, um campo variável. Vou abrir, como eu estou com o relatório carregado aqui, esse relatório, eu vou clicar em visualizar. Já que ele abriu uma página onde eu posso navegar pelos diversos registros do meu arquivo. Posso ir para o último registro, onde eu tenho gráficos. Posso vir para o primeiro registro, posso imprimir, posso salvar o relatório como um meta-arquivo, posso enviar por e-mail, posso configurar uma página para esse relatório. Então eu defino aqui as configurações. Observe que está tudo em português, porque no momento do setup nós escolhemos como linguagem o português. Posso, se tiver, exibir uma janela de parâmetros, conforme está aqui, tá? Posso exibir o relatório em tamanho real, dentro dos limites da janela. Dentro da janela, a página inteira. Diminuir o zoom, aumentar o zoom, procurar alguma coisa aqui. Veja que ele posiciona no relatório. E finalmente fechar a janela de visualização.
aprendemos nessa videoaula sobre o Report Manager. Na próxima videoaula estaremos criando um relatório a partir de um arquivo do WinDev e estaremos mostrando como integrar os relatórios gerados pelo Report Manager às aplicações WinDev. Agradecemos a atenção dos senhores e até a nossa próxima videoaula.